queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. E nós então iniciaríamos a falar sobre o Cristo Consolador, falando de uma passagem que o apóstolo São João registrou no capítulo 14 do seu Evangelho, quando ele narra que Jesus, se dirigindo às pessoas que estavam em volta dele, disse as seguintes palavras: Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Ficará convosco e estará em vós. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Vejam que interessante essa passagem que o apóstolo João, o apóstolo amado do Cristo, que era assim designado porque era o mais jovem integrante daquele colégio apostólico, e talvez por essa característica da sua juventude, provavelmente tinha menos de 18 anos quando peregrinou com Cristo, registra essa promessa que Cristo fez àqueles que o ouviam, por certo, então fez a todos nós, de que enviaria outro Consolador. E por que outro Consolador? Porque o primeiro Consolador, certamente, que nós tivemos foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que descortinou para nós a revelação de um Deus bom, misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que nos perdoa, um Deus que quer o melhor para nós, um Deus que realiza sempre aquilo que é melhor, que nos trata como filhos, que é amoroso e bom. Foi somente Cristo que revelou essa verdade para o mundo. Até então, as revelações, especialmente a de Moisés, revelavam um Deus que era severo, que punia, que condenava, que jogava no inferno, que restringia a liberdade das pessoas e impunha pena. Então, o primeiro consolo que nós tivemos foi a mensagem de Jesus, que nos revelou que a gente está nas mãos de um Deus que é soberanamente justo e bom. E ele diz, então, que ele vai pedir para o Pai, ou seja, para Deus, que nos envie outro, depois dele. E ele designa como se chamará esse outro Consolador. Ele diz que ele será o Espírito de verdade. Interessante nós termos isso em mente. Interessante também que ele diz que ficará conosco. Então, nesse ficará conosco, a gente já entende que não se trata de um Espírito que vai reencarnar. Porque Jesus, por exemplo, não ficou conosco. Jesus fez a sua trajetória, mas depois voltou à pátria espiritual. Outros tantos profetas estiveram conosco e voltaram à pátria espiritual. Mas ele diz que esse ficará conosco e estará em nós. Olha que interessante, estará em nós. E aí ele diz o que virá fazer esse novo Consolador. Ele diz, ele ensinará todas as coisas. Isso, por si só, encerra que Jesus não nos ensinou todas as coisas, embora na doutrina de Jesus se encontre o germen para todos os ensinamentos que nós iremos um dia alcançar. Está a base, está a semente para todo ensinamento que nós vamos alcançar. Mas ele diz que o Consolador, o outro Consolador, poderá ir muito além dos conhecimentos que Jesus nos trouxe, de uma forma explícita. E ainda mais ele nos fará recordar o que Jesus nos ensinou. Ora, se Jesus está dizendo que ele nos recordará, é porque nós vamos esquecer. Jesus aqui já faz uma predição de que nós iríamos nos esquecer, nos confundir em relação aos seus ensinamentos. Então, ele promete esse Espírito da verdade que vai nos lembrar aquilo que ele ensinou. E por que Jesus não nos revelou tudo? Porque nós não tínhamos condições intelectuais
de aprender mais do que aprendemos. Há 2000 anos atrás, se hoje nós somos ignorantes, e somos ignorantes, imagina 2000 anos atrás, quando nós vivíamos uma época em que a ciência não existia praticamente. Basicamente, a ciência tinha rudimentos. Então, era necessário que houvesse uma base intelectual formada em nossa civilização para que nós viéssemos aprender mais coisas. E foi assim, então, que o Espiritismo veio, posteriormente a Jesus Cristo, cumprir essa promessa de consolar. Porque se é um consolador, ele tem que vir consolar. E qual o consolo que o Espiritismo nos trouxe? Eu acho que são alguns consolos. Por exemplo, nós sabemos que as oportunidades de nós sermos exitosos não se resumem a uma única encarnação. Esse é um consolo. Nós sabemos que aquilo que não alcançamos numa existência, poderemos alcançar em outra existência. O consolo de sabermos que após o nosso desencarne, na vida espiritual, enquanto espíritos errantes, nós vamos continuar convivendo com as pessoas com quem amamos. As pessoas que nós prezamos nessa existência. O consolo também de saber que tudo que aprendemos, nós não vamos esquecer mais. O consolo de sabermos que tudo que evoluirmos, nós não vamos regredir mais. Então, por excelência, é uma doutrina extremamente consoladora. Enquanto até o Espiritismo, a crença humana é de que uma existência nos condenava ao céu ou ao inferno, o Espiritismo descortina para todos nós uma consolação ao sabermos que não teremos uma pena eterna. Aliás, que não teremos penas, que teremos sempre aprendizados. Que sim, nós deveremos sofrer as consequências dos nossos atos. Que sim, nós somos os responsáveis por reparar o mal que causamos. Mas que teremos a oportunidade de isso realizar e um dia nos tornaremos um espírito nobre, puro, evoluído, como a gente diz normalmente. O Espiritismo também nos consola porque ele nos mostra de uma forma lógica por que nós sofremos. Qual a causa dos nossos sofrimentos? E mais que isso, nos revela que o nosso sofrimento tem um bom objetivo. Porque se nós passarmos pelos nossos sofrimentos com alegria, com coragem, com resignação, com paciência, todo esse sacrifício virá em nosso benefício. Nos colocará numa posição de privilégio em relação à situação que nós vivemos. O Espiritismo também nos dá uma certeza inabalável do futuro. Não há mais dúvidas, pelo caráter científico, ciência de observação, que comprova a existência depois da morte e as condições da nossa existência após a morte. O Espiritismo nos dá essa fé, certeza, convicção da existência e de como será o nosso futuro. E por confiarmos no futuro, nós também conseguimos angariar a paciência, a resignação, a coragem, e tudo isso nos consola. É interessante que esse capítulo do Evangelho, o capítulo 6, ele tem algumas mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, que é o Consolador prometido. E nós reunimos aqui alguns trechos, são 4 mensagens, uma de 1860, 2 de 1861 e uma de 1864, em que esse Espírito se manifesta a nós. Eu vou falar de algumas partes dessas mensagens para nós observarmos quem poderia ser o Espírito de Verdade. Então, na primeira mensagem, em 1860, ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Então, nós já entendemos que o Espírito de Verdade já falou com aquele povo judeu, né? Nós, às vezes, chamamos de judeus, né? Porque vivia na Judéia. Às vezes, nós chamamos de povo de Israel.
que tem exatamente essa história conectada com as nossas tradições cristãs. Então, ele diz aqui que ele já esteve antigamente pregando, trazendo a sua palavra para esses israelitas. Né? E aí ele diz, eu venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ele diz, o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra, não deixando dúvida que ele já pregou para esse povo, para esses judeus, né? Embora ele não precise realmente em que época. E aí, ainda falando do que ele fez no passado, ele diz, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Aqui ele começa a deixar algumas pistas. Porque quem disse nos nossos registros uma frase muito parecida com essa, foi uma frase registrada pelo apóstolo Mateus no seu capítulo 11, que foi registrada assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, foi Jesus Cristo. Então, quando ele diz que ele já disse, vinde a mim todos vós que sofreis, começa a ficar mais claro quem é o Espírito da verdade. E aí ele vai dizer, então, que nós, ingratos, nos afastamos do caminho que ele deixou para nós, né, do caminho que ele nos disse que leva a Deus, e que nós enveredamos por caminhos que não deveríamos. Começamos a misturar joio e trigo. Utopias, que são fantasias, com verdade. E ele, então, nos dá um conselho para nós não errarmos de novo, para a gente não continuar transitando no caminho errado que nós já transitamos. Ele diz, espírita, está falando com aqueles que conhecem a doutrina espírita. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Concordando com Jesus, que também colocou esse como primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. Amai-vos, porque amar a Deus é amar ao próximo, é amar a criação de Deus. E daí ele nos coloca um segundo mandamento que muitos de nós temos dificuldades para entender. Instruí-los. Ou seja, o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia. O Espiritismo, necessariamente, ele precisa ser entendido. Nós não precisamos decorar as obras. Nós não precisamos decorar os capítulos, saber fazer citação. Não é disso que o Espírito da Verdade está nos falando. Ele está nos falando que nós precisamos elucidar a nossa mente. Instruí-los. Mude os seus pensamentos. Reflita sobre o pensamento que os espíritos trazem até você, até o ponto de que você possa mudar suas próprias crenças. Porque não é porque nós lemos um livro que nós mudamos. É um processo de construção. Você lê um livro, você reflete sobre o livro, você troca ideias sobre aqueles pensamentos com outras pessoas. E aí você vai mudando a tua forma de pensar. Isso é se instruir. É se tornar uma pessoa que tem instrução. Então é um processo. E o Espírito de Verdade nos diz que esse é o nosso segundo mandamento. São aquelas pessoas que não querem participar de um grupo de estudo, que não querem guardar algumas horas da semana para ler um livro, que não querem ter aquele momento de introspecção, de estudo, de reflexão, que não querem trocar, muitas vezes, a televisão por uma leitura do Evangelho. Eles estão descumprindo o segundo mandamento da nossa doutrina, que não foi nos dado para que a gente se torne bem-aventurados ou beatos ou privilegiados à luz de Deus, mas para que a gente se torne uma pessoa com pensamentos mais esclarecidos. E aí possa enxergar a vida de uma forma melhor. Entender melhor por que Deus nos impõe as suas leis e assim alcançar mais rapidamente a felicidade. É isso que o Espírito de Verdade está nos convidando. Primeiro, amai-vos, que esse é um mandamento que não pode ser desconhecido nunca, é a base da doutrina do Cristo. E depois, nos instruir. Buscar mudar essa nossa cabeça, que muitas vezes é aquilo que a gente chama de você é cabeçudo, né? É a cabeça que tem os pensamentos que não querem se modificar, que não querem entender, que não querem ter empatia e compreensão.
E é esta maneira de nós agirmos que nós poderíamos traduzir como uma forma ignorante que precisa ser mudada, para que a gente saia do estado inicial e parta para um estado de aprimoramento. Na segunda mensagem, o Espírito de Verdade diz, novamente, que ele é o jardineiro divino. Quem poderia ser o jardineiro divino? E ele diz, ele cultiva as almas no silêncio dos nossos pensamentos. Quem será que cultiva a nossa alma? Quem é que cultiva os nossos pensamentos? E aí, novamente, ele diz na segunda mensagem, instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro, a revolta, que nos mostra o objetivo das provações. E aí ele diz, estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Qual será o apóstolo que o Espírito de Verdade está falando? Nós vamos voltar nesse ponto, mas eu adianto que, no meu entendimento, ele está falando do apóstolo que o Espírito da Verdade escolheu para que viesse aqui codificar o Espiritismo. O apóstolo Allan Kardec, que usou o pseudônimo de Allan Kardec, que tratava-se de Hippolyte Léon Delisard Rivail, modesto professor da França, nascido em Lyon em 1804. E aí a terceira mensagem, quando ele diz, sou o grande médico das almas. Quem será que é o nosso médico? Quem será que pode realmente nos curar? Além de Jesus. Venho vos trazer o remédio que vos há de curar. E aí ele nos diz uma coisa muito importante. Não busque alures, não busque em qualquer lugar a força e a consolação. O mundo não pode nos dar nem força nem consolação. Quantos de nós se entregam às coisas, aos divertimentos e aos prazeres do mundo buscando força e consolação? Não vamos encontrar. Não vamos encontrar. Nós só encontraremos isso em Jesus. E aí ele diz, extirpa do nosso coração a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Para isso nós precisamos nos destruir. Ele diz, esses são os monstros que sugam você, que abrem chagas dentro de nós. E a quarta mensagem, quando então ele vai falar que a nossa sabedoria reside na abnegação e no devotamento. São essas duas qualidades, abnegação e devotamento, diz ele, que resumem todos os deveres que nós temos com a caridade, com a humildade. O que é abnegação? Abnegação é o sacrifício voluntário dos nossos desejos, dos nossos interesses pessoais. Nós precisamos sacrificar. Nós precisamos abrir mão do nosso desejo, do nosso interesse pessoal. E o que é o devotamento? É o ato de se dedicar aos outros. Se nós nos dedicamos aos outros, abrindo mão do nosso interesse pessoal, abrindo mão do nosso desejo para fazer alguém feliz, então nós realmente podemos nos considerar sábios. Mas há uma outra mensagem do livro do Espírito da Verdade, que não está no Evangelho, que está lá na Revista Espírita, de 1864, de dezembro de 1864, que é uma mensagem que foi intitulada A Propósito da Imitação do Evangelho, que é a mais curiosa, na minha opinião, de todas que o Espírito da Verdade escreve. Nós sabemos que no dia 15 de abril desse ano, 1864, houve a publicação do Evangelho, segundo o Espiritismo. E é desse livro que ele fala nessa mensagem. Então ele diz assim, um novo livro acaba de aparecer. Ele está falando do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que vem clarear a nossa margem. Aí ele diz assim, há 18 séculos vim por ordem de meu pai trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Bom, agora ele situou, né? Além de ele dizer que veio para os judeus antigamente, que ele diz que os aflitos deveriam vir até ele, agora ele diz que ele viveu há 18 séculos atrás. Portanto, mais ou menos no ano zero da era cristã. Como a gente não tem notícias de nenhum grande apóstolo que viveu em Israel 3 ou 4 séculos antes de Cristo
E nenhum outro, nos próximos 4, 5 séculos depois de Cristo, nós chegamos a Cristo. O Espírito da verdade é Jesus Cristo. Então ele diz, há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Em Israel, ele já disse na outra mensagem. Convidando para que os aflitos estivessem com ele, consolando os aflitos. Então, aqui não fica, na minha opinião, claro, respeitado todas as opiniões contrárias, né? Porque ele não declara isso da forma que eu estou aqui afirmando, mas para mim fica claro que nós estamos falando que esse Espírito de verdade está falando que ele foi Jesus, né? Aí ele diz assim, que essa palavra dele, de 18 séculos atrás, foi esquecida pela maioria de nós. 18 séculos depois, a gente já esqueceu de Jesus. Que a incredulidade e o materialismo, e aqui a gente tem que lembrar que essa é uma época forte do materialismo, porque é nesse momento que se forma o pensamento do materialismo dialético, do materialismo alemão, do materialismo científico. São três maneiras diferentes de se referir à mesma corrente do pensamento, à mesma doutrina, né? E ela se torna muito firme exatamente nessa época. 1860, 1870 é a época que o materialismo cristaliza, ganha realmente uma força inconteste. Ele diz, então, que essa incredulidade, né, que a falta de acreditar no futuro, o materialismo, abafaram a semente que ele tinha depositado na terra. E é por isso a necessidade, e é por isso o momento mais propício impossível de que realmente venha o Espiritismo. Mas eu acho que nós, espíritas, de um modo geral, não conseguimos entender realmente o quilate desse apóstolo escolhido pelo Espírito da Verdade. A gente não consegue ter o respeito e a veneração que Kardec merece. Muitas vezes nós nos enganamos pensando que Kardec era um professor humilde da França. E muito especialmente, muitos espíritas se enganam com uma passagem que Kardec pergunta se ele não cumprir a missão dele, o que vai acontecer, e os espíritos respondem que outro fará. Mas não é um outro qualquer, um outro Ayrton da vida, não. Teria que ser um outro espírito tão evoluído quanto Kardec, ou mais evoluído que Kardec para fazer. E eu acho que nenhuma passagem revela tanto quem é Kardec, como uma passagem que consta no livro Cartas e Crônicas, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e é de autoria do nosso Humberto de Campos, né, que nesse livro já adota o pseudônimo do irmão X, quando ele nos conta uma assembleia que ocorreu quando se encerrava o século XVIII, no último dia, 31 de dezembro de 1799, quando raiava o século XIX, e ele conta, então, que num castelo, no plano espiritual, nas esferas superiores, houve uma grande reunião para marcar o início desse novo século. E ele conta que, então, nesta reunião estavam presentes aqueles espíritos que foram mais importantes na história da nossa humanidade aqui sobre a Terra. Ele diz, lá estavam legiões de Césares, né? Césares, que eram aqueles imperadores de Roma, gregos ilustres, nós sabemos que 6 séculos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, entre esses gregos ilustres, nós temos os maiores sábios que nós temos notícia. Israelitas famosos, sábios chineses, filósofos hindus tão importantes para a filosofia, teólogos budistas, sacerdotes da Igreja Romana, continuadores da doutrina de Maomé, o islamismo, todos estavam nessa mesma assembleia. Ele passa a citar alguns nomes, alguns conhecidos, outros não, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os gregos, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Santo Agostinho, Penelo, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, e assim ele passa a citar Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chéry, Bailyn, Voltaire, Rousseau, enfim, nós percebemos
que era uma reunião de pessoas realmente que representaram grandes avanços na história da humanidade. E eles lá estavam quando então se aproximou um cortejo, né? Um grupo de pessoas que se mostravam como sombra. E o motivo é porque essas pessoas estavam encarnadas, então eles foram tirados do sono da noite para irem até essa reunião, levado por espíritos, né, esclarecidos que tinham a capacidade de levar a essa reunião. Então lá, nesse grupo estava Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, o mestre de Kardec, o Papa da época, Pio VII, todos eles estavam nessa comitiva, mas à frente dessa comitiva vinha Napoleão Bonaparte. Nós sabemos, e por esse próprio texto, a gente consegue perceber, pelos detalhes do texto, que Napoleão é o mesmo espírito que já tinha reencarnado antes como Júlio César. Júlio César, que foi aquele responsável pelos seus atos de implantar o sistema de império em Roma, porque até então Roma era uma república. Tinha senadores, esses senadores eram representantes do povo. A partir da ascensão de Júlio César, que realmente o Império Romano ganha as feições de uma civilização governada por um imperador. E mesmo Júlio César não será o primeiro imperador, né? O primeiro César será posterior a ele um sobrinho dele. Mas então, assim como Júlio César foi importante para preparar a vinda do Cristo, agora cumpre a mesma função em relação a Kardec. Prepara a França para o nascimento de Allan Kardec, que nasceria, como eu disse, em 1804. Nessa assembleia, de repente, tocam clarins. Imediatamente, uma estrada de luz vem como que uma ponte elevadiça do céu para aquele ambiente. Liga o céu àquele castelo, dando passagem a inúmeras estrelas que, por esta passagem, por essa ponte elevadiça, vem do céu para a reunião que se realiza nesse castelo. Mas quando essas estrelas alcançam o Sol, elas se transformam em pessoas, em seres humanos. Embora seres humanos muito resplandecentes, ou seja, que emitem muita luz, nimbados, né, de muita claridade. E aí, dentre todos eles, um se destacava pela beleza, pela superioridade. Sobre a cabeça dele, uma tiara rutilante. Então, quando chegou essa comitiva de espíritos mais nobres, com esse espírito principal à frente, que depois o texto nos revelará que é o Espírito da Verdade, portanto é Jesus Cristo, essa entidade. Quando todos eles chegam à reunião, uma voz que vem do céu começa a conversar com Napoleão. O irmão X não revela quem é essa voz. Nós imaginamos que aqui essa voz representa ainda uma esfera mais superior que a do próprio Cristo, pela descrição do irmão X. O Espírito da Verdade está abraçado nesse momento a Napoleão, que chora em seus braços. E essa voz então diz: irmão e amigo, dirigindo-se a Napoleão, ouve a verdade. Nós sabemos que a verdade é sempre uma maneira de se dirigir a Jesus. Disse: eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ouve a verdade que fala em meu espírito. Este é à frente do apóstolo da fé e sob a égide do Cristo, ou seja, sob a proteção do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Esse apóstolo da fé é Allan Kardec. Então, essa voz está dizendo: Napoleão, ouve que você está à frente do apóstolo Allan Kardec, que, sob amparo de Jesus, vai descer à terra e trazer um novo ciclo de conhecimento. E aí a voz diz: renova perante o Evangelho o compromisso que você assumiu
de amparar essa obra, de ser aquele que abrirá os caminhos, unificando a França e tornando a França uma grande potência dentro da Europa para essa revelação. Não duvida do mandato para o qual foste escolhido. Foste indicado para consolidar a paz e a segurança. A paz e a segurança. Essa é a missão de Napoleão Bonaparte. Assegurar a paz e a segurança para que Kardec pudesse realizar o seu trabalho. Diz ele, a paz e a segurança que são necessárias para Allan Kardec descortinar essa nova era. Porque haverá monstruosas tentações do poder que vão te assombrar. Não te fascines pela vaidade. A vaidade que é a inimiga de quase todos nós. Quase todos nós caímos por causa da vaidade. Quase todos nós deixamos de ser fiel a Jesus por causa da vaidade. Napoleão também foi ameaçado pela sua vaidade. E aí diz a voz, obedecendo a injunções, né, a conjuntura do seu passado, como Júlio César, foi que renasceste no mundo espiritual com esse ministério designado pelo próprio Jesus. Se as tuas responsabilidades foram menosprezadas, sombrias aflições perturbarão as tuas horas. Então é um recado para Napoleão, para que ele cumpra realmente a sua obrigação. Então começaram os cânticos, o Espírito da Verdade, seguido pelas suas cortes resplandecentes, que são aquelas estrelas, volta para o alto, né? E o apóstolo Allan Kardec, 4 anos depois, reencarna em 3 de outubro para cumprir o seu mandato. Logo antes do reencarne de Kardec, em maio, 18 de maio mais precisamente, o Napoleão se deixa realmente levar pela sua vaidade e se nomeia imperador da França, né? Ele mesmo se coroa, né? Chama o Papa, mas o Papa Pio VII, que esteve nessa reunião, mas ele mesmo se coroa, né? E assim, por poucos 6 anos, que não é nada, né? Ele reina soberano como imperador, mas depois a determinação do alto é que ele seja recolhido, como assim ocorre, né? Ao seu confinamento, seu exílio na ilha de Santa Helena, né? E é lá que ele espera então a morte. Deixa eu só fazer uma correção, né? Foi 11 anos imperador. E ele viveu 6 anos exilado na ilha de Santa Helena. Allan Kardec, ao contrário, apagando todo realmente a sua grandeza, porque ele é o apóstolo escolhido por Jesus para dar continuidade ao seu trabalho, apagando essa grandeza, vem ao mundo como um professor de escola, mas dá total cumprimento à sua tarefa, ao contrário de Napoleão Bonaparte. E aí, então, nós estamos refletindo. Quantos espíritos nós temos notícia que foram escolhidos pessoalmente por Jesus para uma missão? Poucos. Quantos espíritos tiveram como guia Jesus, já que o guia espiritual de Allan Kardec era o Espírito da Verdade? Que nós saibamos nenhum. Só Kardec teve essa grandeza de ter como guia o próprio Jesus Cristo. E aí, o que nós espíritas fizemos? Nós espíritas que já fomos católicos, que já fomos das igrejas cristãs. Nós que já, em nome de Cristo, travamos guerras. Matamos os nossos inimigos em nome de Jesus. Benzemos o fuzil com o Santo Terço, como foi feito contra os muçulmanos, para depois espetar aquele fuzil, aquela lança do fuzil benzida com o terço, no corpo do nosso irmão. Em nome de Jesus nós fazemos isso. Nós dominamos os fracos em nome de Jesus. Nós exploramos os famintos em nome de Jesus. Nós condenamos os hereges, os ditos hereges, à morte no tribunal da Santa Inquisição em nome de Jesus. Ou seja, nós, até chegarmos ao Espiritismo, colaboramos para denegrir o trabalho de Jesus.
para que Jesus fosse absolutamente esquecido. E o que nós fazemos agora com o Espiritismo? A Gênese, lá no seu capítulo 1º, que é o caráter da revelação divina, diz, no item 26, que Cristo previu que os homens se desviariam dos seus ensinos. De fato, a gente viu que ele previu. Né? Ele previu que nós desfazeríamos o que ele fez. Porque nós estamos aqui espíritas, não nos enganemos. Nós também fomos os líderes das igrejas cristãs. Nós só estamos aqui tentando não repetir nossos erros. E aí, então, nós que desfizemos o trabalho de Jesus, agora estamos encarregados de novamente tentar reerguer a mensagem de Jesus. E quando Jesus diz que o seu trabalho precisa ser restabelecido, é porque nós desfizemos esse trabalho. É isso que diz lá na Gênesis. Né? E a pergunta é, o que muitos espíritas estão fazendo? Estão realmente fazendo de novo macular o ensinamento do Cristo, do Consolador prometido. Estão novamente sendo infiéis a Jesus. Muitos de nós se acham no direito de fazer um espiritismo à sua própria imagem. O espiritismo do Ayrton, o espiritismo do João, o espiritismo da Joana. Um espiritismo adaptado ao nosso interesse pessoal. Adaptado às nossas vaidades. Um espiritismo que nos dê cargo. Um espiritismo que faça de nós ser mais distintos. Que nos faça melhor que os outros. Que encha nosso orgulho. E Paulo de Tarso, na carta 2ª que ele escreve para os filipenses, ele já também recomendava aos filipenses que não fizessem isso, quando ele faz uma análise dos problemas que aquela igreja cristã já tinha no primeiro século. E ele faz uma análise, um diagnóstico do que está acontecendo nessa igreja, e ele diz assim, isso aí está acontecendo porque todos buscam o que é seu, interesse pessoal, e não o que é do Cristo. E, novamente, nós estamos caindo, muitas vezes, nessa condição de buscarmos o que é nosso, e não buscar o que é do Cristo. Traindo, novamente, Jesus. Isso já aconteceu desde o início do Espiritismo. Espíritas e fiéis. Kardec se referiu a isso em 2 artigos da Revista Espírita de 1866, em abril. O Espiritismo sem Espíritos. Posteriormente, um outro artigo que chama-se o Espiritismo Independente. Espiritismo Independente, que eu acho que traduz bem o que a gente tenta fazer às vezes. Né? Então, lá ele fala dessas, no primeiro artigo, do Espiritismo Sem Espírito, ele fala dessa seita, que ele não chama de doutrina, uma que condena o poder da prece, outra que condena, são 2 seitas, na verdade, que condena a comunicação dos espíritos. E ele, então, diz que o homem é perfeitamente livre para crer que só ele tem razão. Olha quantas vezes nós agimos assim. Nós agimos acreditando que só nós temos razão. É incrível o poder de percepção. E nós percebemos esses espíritos mais luminares. Né? Então ele diz, o homem está perfeitamente livre de crer que só ele tem razão. Contra todos os outros. Contra a maioria. Mas isso não impedirá que a opinião da maioria de prevalecer e de ter, em definitivo, tenha mais autoridade que a opinião de um só, é óbvio. Porque foi Kardec que consagrou o princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Então, quando nós temos um grupo de espíritas que tenta montar um grupo à sua imagem e semelhança, eles estão indo de encontro ao princípio basilar que Kardec estabeleceu para a ciência espírita, que é o ensinamento tem que ser universal. Não tem um conhecimento específico para esse centro, ou para aquele centro, para essa cidade, ou para aquela cidade. O conhecimento é universal. Quando a gente destoa da maioria, a gente está fazendo um espiritismo independente. E isso não existe. É isso que Kardec vai dizer no artigo. Não existe espiritismo independente. Porque o espiritismo é dos espíritos, dos nossos mentores. Nós é que estamos muito enganados em relação ao entendimento espiritismo. Nós é que estamos querendo fazer os outros acreditar que só nós temos razão.
Só o nosso grupo tem razão. E aí, então, nós estamos novamente desfazendo o trabalho de Jesus. Então, Kardec afirma ainda na Gênese que o Espiritismo, ele realmente ganha essa comprovação científica, ele ganha esse caráter de verdade absoluta, porque ele é revelado em diversos lugares por uma multidão de intermediários. É no consenso da maioria que se encontra a verdade, é isso que eles estão dizendo. Cada centro espírita encontra nos outros centros espíritas o complemento do que obtém. Não há como nós não sermos unificados. Não há como nós não pertencemos a um movimento federativo de união, de unificação. Se nós assim o fizermos, nós estamos novamente desfazendo o que Jesus está fazendo. Nós precisamos ter a humildade de nos enfileirar com a maioria. Porque realmente a maioria é exatamente quem tem mais acesso ao conhecimento universal que os Espíritos revelaram. Se nós estamos à margem, se nós representamos os marginais ao movimento, é porque nós estamos enganados. É certo e absoluto que nós estamos enganados. Então é isso que ele diz. Um centro espírita, ele tem no outro centro espírita o complemento dos seus entendimentos. E ainda diz, os sistemas divergentes ruíram. Já o tempo de Kardec, pouco a pouco ruíram, terminaram, porque ficaram isolados diante da opinião da maioria. Então é a opinião da maioria que conta. É esse o ensino de Kardec. Kardec ainda diz assim, digo que é nota, digo denota que é de todos os grupos que se tem formado com essa intenção premeditada de promover a cisão, ou seja, de fazer um espiritismo independente, proclamando princípios divergentes. Não, na minha casa pode fazer isso. Em lugar nenhum do espiritismo diz que pode fazer. É um consenso do entendimento de todos que não pode fazer. Mas nós queremos defender os princípios divergentes. Então ele diz, eu vou fazer uma nota aqui em relação a todos esses grupos que tiveram essa intenção premeditada de abrir cisão, proclamando princípio divergente, e se apoiando em razões de amor próprio, que eu acho que aí está o problema, a gente prioriza a nossa vaidade e interesse pessoal, e que parece não se submeter à lei comum, ou seja, aqueles que não vão para o lugar comum, né? Ele diz, nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante ou viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Volto, se nós entendêssemos a grandeza desse codificador que nós tivemos, se nós tivéssemos a humildade de reconhecer nele esse discípulo amado de Jesus, nós assim não agiríamos. Kardec disse, os sistemas divergentes ruíram e nós precisamos entender isso. Eu faço aqui uma conexão com os tempos que estamos vivendo. Os tempos que nós estamos vivendo são os tempos que Mateus registrou no capítulo 24. Que muitos desencaminharão muitos, né? As guerras, nação contra nação, fome e tremores, ou seja, o final dos tempos é agora. Não há mais dúvida nenhuma de que o final dos tempos é agora. E aí ele diz que Jesus diz assim, que no final dos tempos, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas esfriará. E ele alerta, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Continuar firme até o final. É a mesma expressão que nós vamos ler em Mateus, capítulo 10. Aquele que perseverar até o fim. É a mesma expressão que nós vamos ver em Marcos, capítulo 13. Sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vamos ler muitas narrativas que fazem menção a perseverar até o fim. Eu vou citar duas narrativas que eu conheço, que é uma narrativa feita a respeito de Paulo de Tarso e Maria Madalena, né? Duas narrativas diferentes. Quando a narrativa diz que eles, quando desencarnaram, foram recebidos por Jesus. Tiveram esse privilégio de que Jesus viesse ao seu encontro após o desencarne.
E nas duas narrativas, as palavras que aquele que narrou disse que Jesus teria dito foi: foste fiel. É isso que eu quero ressaltar da importância de nós sermos fiéis a Cristo, preservando a sua doutrina das nossas inconsequências, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso interesse pessoal. Não desfazendo o que o Cristo está fazendo. E para isso é preciso que a gente arranque o olho que é motivo de escândalo. Essa colocação também foi feita por Jesus. Né? A maioria de nós está na segunda metade da nossa reencarnação, aqueles que não estão mais ainda para o final. Nós, talvez, seja a última reencarnação anterior a nós sermos novamente dados do planeta de prova e expiação, porque já fomos anteriormente. Diz o Evangelho que todos nós aqui somos estrangeiros a esse planeta Terra. Todos nós aqui já fomos degradados de algum outro planeta, porque nos comportamos com rebeldia em relação à lei de Deus. Então, nós já passamos por isso. Talvez essa seja a última encarnação antes de nós passar por isso de novo, e a ordem foi dada. Para que a gente não passe por isso, é preciso que nós sejamos fiel até o fim. Então, nós precisamos aproveitar esses últimos momentos. Nós precisamos nos agarrar com unhas e dentes e arrancar de nós aquilo que seja motivo de escândalo. A vaidade, o orgulho, o desejo de poder, o desejo de aparecer mais do que a gente realmente é. Foi lá Mateus que registrou que é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque um escândalo vem. Ai de nós, se nós formos motivo de escândalo. Então, Cristo teria dito que é preferível nós, se a nossa mão ou o nosso pé é motivo de escândalo, é preferível nós entrarmos na vida sem esse pé e sem essa mão, sem essa vaidade, sem esse orgulho, sem essa ambição, do que nós sermos lançados no fogo eterno. É preferível nós arrancarmos o olho, que é motivo de escândalo, do que nós entrarmos no reino dos céus com esse olho escandaloso e sermos jogados no fogo do inferno, que é uma expressão, obviamente, figurativa. Eu queria dizer, meus irmãos, que nesse último momento nós vamos ser ou Napoleão, que fracassa por seu próprio orgulho, ou nós seremos discípulos de Kardec, defendendo a sua pureza dos seus ensinamentos e se fazendo humilde trabalhador da seara do Mestre Jesus. Nós precisamos entender. São os nossos últimos dias antes do nosso julgamento final. Que Jesus nos ampare e nos abençoe para que nós possamos ter boas decisões.